Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Wellington Silva, sou o diretor da Starsoft. Bom dia, é uma enorme satisfação para nós fazermos esse webinar. Nós estamos vivendo um momento onde as empresas estão passando por uma transformação digital acelerada, precisando de nuvem, precisando de soluções. E vamos passar aqui detalhadamente, um passo a passo, de como migrar o RP Starsoft Application para a nuvem. E para falar sobre esse tema tão atual, nós trouxemos dois especialistas do setor, Thiago Garbim, CEO da Ative, e Bruno Giordano, Head de Cybersecurity da Ative, tá? Pessoal, então, assim, aproveitem o webinar, tirem as suas dúvidas, anotem. Ao final do webinar, a gente vai esclarecer todas as dúvidas, tá? Bom webinar para vocês. Vamos lá, então, Muito obrigado, Wellington, pela introdução aí. Para quem não me conhece, eu sou Thiago Garbim, sou CEO da Ative. Nós somos uma empresa especializada em hospedagem de sistemas ERPs na nuvem. Nós temos uma nuvem própria, e lá no final da apresentação eu vou deixar para falar um pouquinho da nossa infraestrutura. Eu gostaria de focar aqui no desenvolvimento desse tema, né, de quando devo migrar os Starsoft Applications para a nuvem. Né? Então, esse é um tema importante porque tem várias variáveis, aí, várias vertentes para a gente poder discutir, né, desde infraestrutura, desde aplicação, licenciamento, complexidade de migração, treinamento dos usuários, né? Então a gente vai passar um pouquinho sobre esses pontos de segurança, cybersecurity, né, que também é importante, é o tema que vem se falando muito agora. Então eu vou passando aqui os slides e a gente vai tentar conduzir esse webinar de uma forma mais conversando aqui entre o Wellington, entre o Bruno, a gente trocando uma ideia. Vocês podem ir fazendo perguntas ao longo do webinar que a gente vai tentando responder. O que eu não conseguir responder, a gente abre no final, se for uma resposta mais complexa, a gente abre lá no final do webinar para poder responder detalhadamente as perguntas. Então, vamos lá. Eu gostaria de passar muito mais, iniciar pelo lado conceitual, né? Cloud Computing tem vários conceitos. Se a gente for parar para pensar, existem vários nomes, né? IaaS, PaaS, né? SaaS, cloud híbrido, cloud privado, cloud público, o que realmente é essa sopa de letrinhas aí que existe em torno da cloud computing? Então, basicamente, a cloud computing é uma forma de você disponibilizar recursos computacionais em um ambiente controlado de forma escalável, que acompanhe o crescimento da sua aplicação, que você não tenha que ficar comprando hardware para poder comportar o crescimento da sua aplicação, crescimento do seu negócio, e você consiga pagar isso conforme o seu uso, né? E aí, sim, a gente começa a entrar no conceito de cloud computing, porque é exatamente a disponibilização dos seus dados de forma flexível, de uma forma fácil, que você não tenha um CAPEX, né, um início de uma aquisição de hardware para isso. Quando a gente fala dessas sopas de letrinhas aí, IaaS, que é Infrastructure as a Service, PaaS, que é Platform as a Service, ou SaaS, que é Software as a Service, depende muito do tipo de aplicação que você vai rodar, né? Por exemplo, vamos citar um caso aqui, bem conhecido pela maioria, que é o Salesforce. Salesforce é um CRM, né, muito conhecido de todo mundo. Para alguns é muito bom, outros já não gostam tanto, mas, independente das opiniões, né, ele é um software que é vendido como SaaS. Por quê? Você não tem que se preocupar em hospedar esse sistema. Ele já está hospedado, você paga um valor por usuário, não se preocupa com o consumo de recursos, porque você vai consumir ali e não vai nem perceber, só vai estar pagando pelo seu usuário. Quando a gente fala de plataforma como serviço, existem alguns softwares que são desenvolvidos para vender como uma plataforma de uso. Vamos citar um exemplo bem conhecido também de todos, como o SharePoint. SharePoint é um PaaS, onde você tem itens de customização, então você consegue customizar essa plataforma para o seu uso, mas você adquire uma plataforma ali, né? Você não está comprando por usuário como você até paga por usuário, mas você usa uma plataforma para todo o seu negócio. E você consegue integrar com outras coisas ali também. E o Infrastructure as a Service, que é o IaaS, ele é direcionado para aplicações que precisam de uma instalação da sua aplicação dentro de um ambiente de nuvem. Então, você ainda tem a dependência de um sistema operacional, do banco de dados. Isso acontece com aplicações enterprise, que ainda existem, que está concebida num sistema basicamente legado, né, num SQL Server,
ou num Oracle, ou num banco de dados open source, e que você precisa fazer a instalação daquela aplicação. Então, apenas para alinhar os conceitos, né, de cloud e de nuvem. Vou passar para o próximo slide aqui, e aqui eu vou abordar um ponto importante, né, que ele já vai de encontro com a justificativa de utilização de uma nuvem. Basicamente, um negócio, quando ele precisa rodar as suas aplicações, seja uma aplicação de gestão, um ERP, como o Starsoft, ou uma aplicação que cumpre uma função específica, como um WMS, por exemplo, um TMS, ou uma aplicação de agro, que faz o front-end para agronegócio. Toda vez que você tem que hospedar uma aplicação como essa aplicação, você tem que fazer uma análise. Se ela vai rodar numa infraestrutura, né, que você precisa instalar, a avaliação que nós temos que fazer é o que compensa? Comprar o hardware, pagar pelo hardware e fazer a instalação e gerenciar esse hardware, ou subir isso numa nuvem onde eu vou ter uma camada de serviço em que tem pessoas cuidando disso, tem uma empresa cuidando disso 24 horas, que tem escalabilidade de crescimento sem ter que ficar comprando hardware ou provisionando budget para aquisição de hardware, e que eu consiga ter um modelo flexível de crescimento, né? E aí, o que significa cada modelo, né? Se não é tão claro para todos, eu coloquei aqui na apresentação de forma mais clara. O CAPEX, basicamente, é quando você tem que, ali, despesas de capital, né? É quando você tem que fazer a aquisição do hardware. Então, você põe o dinheiro upfront, né? Então, basicamente eu tenho que hospedar a aplicação Starsoft Applications. Eu vou precisar de um servidor de aplicação, de banco, posso colocar tudo no servidor? Até pode, mas você perde um pouco da redundância, de performance. O SQL, ele toma a performance da aplicação e é difícil você conseguir gerenciar isso. Então, geralmente, num ambiente como esse, a gente recomenda, se vai instalar dentro de casa, ou não que a gente recomenda, mas nós sabemos que é praticado, é sempre um servidor físico para aplicação, um de banco de dados, e, quando necessário, um storage para você poder virtualizar esse ambiente e poder dividir as máquinas virtuais e ter uma alta disponibilidade razoável ali com base em storage. Aí você tem que ter um storage de backup, tem que ter um software de backup, precisa ter software de monitoramento, precisa ter um time para gerenciar. Falando de CAPEX, esquece o time. CAPEX é o que você põe de dinheiro para aquisição de tudo isso, né? Aquisição do hardware, aquisição de licenças de software, licença da SQL Server, né? Então, quando a gente faz essa composição total, ele dá um montante. Esse montante é o custo de hospedagem do seu ambiente, custo de CAPEX, é o custo do dinheiro que você vai ter que pôr na frente. Aí depois, obviamente, você tem que calcular ao longo do tempo a amortização do seu investimento, né? Mas esse é o CAPEX que é feito logo no início do projeto. Quando a gente fala de OPEX, basicamente pegar esse valor que foi investido, ao invés de você adquirir um hardware, você paga uma mensalidade de uso. E você amortiza isso ao longo do tempo, né? Isso é feito com um provedor de serviço, por exemplo, de cloud, baseado nesse assunto que nós estamos falando, né? De aquisição de hardware ou ir para a nuvem. Só que o custo de ir para a nuvem não envolve só o CAPEX, o custo de rodar uma aplicação. Vamos supor, você decidiu hospedar dentro de casa porque já tinha provisionado um dinheiro no budget para aquisição de hardware. Então, você adquire aquele hardware. Tem o custo de operacionalizar isso dentro do seu escritório, né? Você tem que preparar uma sala, no mínimo, minimamente viável para hospedar servidores, onde tem um ar-condicionado, tem um sistema de incêndio, né, que você tenha a segurança de que seus dados estão protegidos ali. Você precisa ter um time que fica olhando esse ambiente, né, que cuide da temperatura, que cuide da atualização de patch dos sistemas, que cuide da segurança, que cuide da atualização da aplicação, que seja o DBA dessa aplicação. Então, tem custos intrínsecos que também podem ser considerados como um custo operacional. Porque você tem a aquisição do hardware, depois você tem esse custo operacional ao longo do contrato. E a grande falha que muitos negócios e muitas empresas cometem é não considerar todos os custos para fazer uma comparação digna de vale a pena eu fazer o CAPEX ou vale a pena eu considerar um OPEX ao longo do contrato, né? E nem sempre fica mais caro você pagar isso como OPEX. Nem sempre, né?
mesmo considerando só o custo do CAPEX. Porque muitas vezes o custo do seu CAPEX, para você que não compra em volume, é um valor alto. O custo do servidor, comprar servidor, memória, disco e tal, fica caro porque você compra num volume muito pequeno. O provedor de serviço de cloud, ele compra isso num volume muito grande. O que significa que ele tem preços de aquisição, o custo de aquisição é muito mais baixo. E pelo custo de aquisição ser muito mais baixo, o preço mensal do OPEX também vai ser mais baixo. Então, obviamente, isso está muito direcionado à negociação que você faz com o cloud provider, mas em vias de regra, geralmente isso realmente acontece. O CAPEX ele acaba se tornando muito mais caro ao longo do tempo. Sem contar, passou 3 anos, no máximo 5 anos, né? No máximo, dependendo do uso desse hardware, com 3 anos você tem que trocar o hardware, e aí tem que fazer um novo CAPEX, né, um novo reinvestimento. E tudo isso tem custos intrínsecos além da aquisição do hardware, tem o custo de migração, tem o custo, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Passando aqui para o próximo slide, eu vou falar alguns detalhes sobre cloud no mundo, né? Para a gente entender como que está a adoção de cloud. Se ouve falar muito há muitos anos já, né? Esse tema se aqueceu de 2011, 2012 para cá, mas é incrível como ainda muitos negócios não aderiram ao cloud, né? Vamos falar de números. No Brasil, o Brasil no ranking mundial de adoção de cloud, 18º. E nós somos considerados um dos países que tecnologicamente vem evoluindo muito, mas ainda estamos em 18º no ranking mundial. Em 2018, nós crescemos a adoção de cloud em 51%. 51%. Esses números ainda não foram apurados para 2019, eu tenho certeza que cresceu esse número. 2018 fechou com 5 bilhões de negócios gerados em nuvem, no Brasil. E até 2021, a previsão é atingir 29 bilhões. Então, dá para ter uma noção do que já cresceu em 2019 e do que deveria crescer em 2020. Sabemos que estamos num momento complicado, que talvez esses números eles tenham um achatamento, né? Estamos falando muito de achatamento de curva. Essa é uma curva que talvez se achate, né? Que é o crescimento na adoção de cloud nesse momento, ou na aquisição de hardware, porque, de repente, a estratégia de cloud pode ser uma estratégia de redução de custo. E aí, para você, não necessariamente você cai nas estatísticas de redução de investimento em nuvem, mas você cai, assim, na estatística de investimento para uma redução de custo futuro. No mundo, SaaS é o que mais cresce, né? E a gente realmente acredita que o futuro é você comprar pelo uso e pagar pelo uso, e todo mundo está se movimentando para isso. Tem aplicações que já nasceram nesse mercado, no mercado de SaaS, e esses já seguiram em frente, como é o caso do Salesforce que nós falamos. Mas algumas aplicações, ERP, aplicações legadas, têm um tempo de desenvolvimento para a adoção do mercado de SaaS. Isso vai acontecer, mas tem um tempo. Durante esse tempo, nós acreditamos que o IaaS vai predominar no mercado corporativo, por isso que nós colocamos esse item aí. Fechamos 2018 no mundo com 117 bilhões de negócios gerados em cloud. E até o fim de 2020, a previsão é de 162 bilhões. Eu vou dar um break aqui rapidinho. Vi que tem algumas perguntas, né? O Marco colocou aqui uma consideração importante da manutenção do sistema de combate de incêndio de uma sala de TI, o sistema de bateria é um valor significativo na manutenção. Com certeza. Se você fizer da forma adequada, Marco, é um valor significativo, né? Se for colocar bateria estacionária geleada, se você fizer todo o plano de manutenção de no-break, né, planos de teste, não só no-break, bateria, eu até colocaria um adicional aqui, Marco. Eu colocaria o gerador, né? Você tem que fazer um teste de carga do gerador, teste de bypass do gerador para o sistema de bateria, da rede, para bateria e para gerador. Então, tudo isso imputa em custo. Você tem razão, Marco. E aí o custo operacional começa a ficar mais alto. Obviamente, quando você hospeda isso dentro do escritório. Gilberto colocou aqui, qual o meu investimento para ter 8 usuários executando StarSoft? Gilberto, nós vamos colocar isso para o final da nossa apresentação. Em termos de valores, eu gostaria de focar agora quais são as complexidades, quais são os modelos, e aí lá no final a gente fala do modelo de hospedagem do StarSoft, pode ser? Isso aí. Gabi, muito interessante o conteúdo aí. Até te fazer uma pergunta aí, que acho que alguns estão com isso em mente aí, não estão querendo perguntar, né? Você acha que hoje
por conta dessa pandemia que nós estamos passando, né, a gente entende do trabalho de home office. Você acha que esse é o momento certo aí para quem ainda não migrou ainda para o ambiente de nuvem, começar já a pensar nessa migração? Você acha que nós estamos passando por um momento que esse seria o momento ideal para fazer essa migração? Olha, tem vários aspectos que a gente tem que considerar quando a gente fala numa migração num momento delicado que nós estamos. O primeiro, qual é o nível de preparação do seu negócio para manter as suas operações remotas? Né? Esse é um ponto extremamente crítico. Né? Todo mundo trabalhando no home office, né? A gente tem visto muitos negócios, e nós estamos ajudando muitos negócios a se movimentarem e trabalharem remotos. O primeiro ponto é, você consegue administrar esse ambiente remotamente? Né? Quem é que faz a gestão desse ambiente, do facility desse ambiente? Se você tiver um problema, qual é o seu nível de rapidez? O quão rápido você consegue ser para poder restabelecer isso? Vamos supor que, no meio desse problema que nós tenhamos um problema concomitante. Uma chuva muito forte, em que cai um raio lá na sua empresa e queime um dos servidores. Qual é a velocidade que você consegue fazer o recover, voltar o ambiente no ar novamente? Vai ter que comprar hardware. Como que estão os fornecedores de hardware nesse momento do Covid? Será que vão conseguir entregar hardware tão rápido? Né? E eu já vou responder, nós sabemos que não. O que aconteceu? A crise começou em dezembro na China, e depois pegou Taiwan. Taiwan conseguiu sair um pouco melhor da crise, mas ela também teve que parar, reduzir a sua produção. Para quem não sabe, os maiores desenvolvedores de hardware, os fabricantes de hardware hoje, de memória e disco, estão na China e Taiwan. Né? E olha que interessante, parou a produção em janeiro. Ficou janeiro, fevereiro, março. No início de abril, estão começando a retomar a produção. Qual foi o impacto no Brasil? Não consegue entregar hardware. Está faltando hardware. Né? E esse é o grande problema. Linkando com o que nós estamos falando, se você tiver um problema de hardware no seu ambiente, você vai imputar um problema ali na hora de restabelecer, porque talvez não ache peça. O terceiro motivo que eu acredito, Bruno, que tem que ser levado em consideração é: eu tenho contingente de pessoas para manter esse ambiente operacional? Né? Tá todo mundo trabalhando remoto. São questões que o RH ele costuma levar muito em consideração. Meu time está preparado para trabalhar remoto? Além de estar preparado, tem ferramentas para trabalhar remoto? Né? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Tem alguns outros pontos. A minha resposta, e eu não quero ser tendencioso aqui, porque eu sou o CEO de uma empresa de cloud provider, né? Mas eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Tem cenários que a minha recomendação é: espere passar. Espera passar. Né? Porque está funcionando bem, ou seu negócio não está sendo tão impactado, você consegue ter acesso ao ambiente. Então espera passar. Você pode startar um estudo para entender quanto custaria, né? É sempre bom a gente ter essa análise de custo. Agora, se você entende que você corre riscos, que seu negócio pode correr riscos, principalmente por conta de hardware, então eu acho que é o momento de avaliar sim. Qual seria o momento ideal? Se você tem um custo muito alto que você enxerga que você pode reduzir. Né? Essa é o maior motivador nesse momento. Vamos supor, nós vamos falar sobre isso, mas empresas que hospedam em cloud providers que pagam em dólar. Olha a evolução do dólar que nós tivemos ao longo dos últimos 6 meses. Né? O custo das empresas aumentou em torno de 30% a 40%. Né? Então, talvez seja algo que deve ser levado em consideração. Já para o ambiente on-premise, aquele que roda lá dentro do escritório, são esses pontos que eu falei anteriormente que deve ser levado em consideração. Wellington, quais são os pontos que, no seu ponto de vista, você acha que olhando para o perfil dos clientes Starsoft, que seria mais crítico para uma tomada de decisão para migrada para a nuvem? Gabi, a gente está num momento que a gente tem muitas empresas que investiram em hardware há 2, 3, 4 anos atrás, que nesse momento já está vencendo o período de garantia, estão tendo custo elevado para manter a infraestrutura, renovação de licença, né? A gente está num momento que muitas empresas tiveram que migrar para um ambiente home office e tiveram que adquirir licenças de terminal service, tudo isso de uma forma sem programação, que de alguma forma fez elevar o custo. Nós temos clientes agora que, inclusive, estão pagando subscrição de licença de terminal service.
Então, assim, nós já estamos num momento que é extremamente crítico, mas ele é adequado para a gente fazer essa movimentação de tirar o servidor, né, de realmente sair daquele ambiente on-premise, onde o servidor está dentro de casa, e levar o servidor para uma nuvem estruturada, realmente para um ambiente que tem mais segurança. Apenas para vocês terem uma ideia, nesses 2 últimos anos, 95% das nossas vendas de novos clientes já são clientes que vão para o ambiente em nuvem, porque ele espera ter mais segurança, ter mais disponibilidade, ter previsão de custos, né? Quando você está na nuvem, você sabe exatamente quanto você vai pagar. Nesse momento de hoje, a gente tem servidores com problemas que, como o Gabi mesmo mencionou, não tem peça chegando, ou você vai ter que pagar mais caro agora para manter os equipamentos funcionando. Então, assim, a gente já está no momento adequado. A prova disso é, como eu disse, nos últimos 2 anos, 95% das nossas vendas já foram com o StarSoft Applications na nuvem. Então, é isso. Eu acredito muito que, assim, a gente tem que começar esse movimento de fazer essa migração realmente para a nuvem. É uma questão de futuridade mesmo para os negócios, enfim. Legal, obrigado, Wellington. Essa questão de segurança nós vamos abordar um pouco mais para frente, mas muitas vezes o que a gente percebe, o Bruno pode me complementar aí, que ele é especialista dessa área, mas muitas vezes as empresas acham, eles têm uma falsa sensação de que estão seguros rodando no seu ambiente. E muitas vezes não é o que a gente enxerga, né? Isso é perigoso mesmo, que essa falsa sensação é aquilo que onde você baixa a guarda, né? Então você acha que está seguro ali, você nunca vai se preocupar com um incidente ali que você nem imagina que pode acontecer dentro do seu ambiente. Então você vai tranquilo, operando ali com o seu sistema, achando que nada vai acontecer. Só que no momento que isso acontece, aí sim que você se dá conta de realmente quão inseguro você estava. Só que às vezes pode ser tarde demais. Então o custo que você vai ter para depois remediar aquilo que você achava que estaria seguro, às vezes é muito maior, às vezes é muito grande, não tem nem como a gente mensurar comparado ao investimento em relação à segurança. A gente vai abordar bastante, vou mostrar alguns cases também, e é algo que tem preocupado aí, principalmente o pessoal que tem esse conceito, será que é o momento certo de levar para a nuvem com segurança? Eles acham que os dados ficam ali expostos ou acessíveis para qualquer um. A gente sabe que não é assim que funciona, e pelo contrário, quando esse ambiente está dentro de casa, sim, ele é acessado porque hoje a maioria dos ataques vem pela camada de superfície de usuários. Então, quando afeta o usuário, consequentemente, já dentro da sua rede ali, ele acaba atingindo o seu servidor. Sem contar a questão de backup, né? Backup o ambiente hoje, dentro de casa, ele fica muito mais vulnerável, né, Bruno? Sim, totalmente, bem exposto aí. Principalmente a questão de backup, né? Segurança com relação a backup. Todo mundo hoje faz o backup, mas aquele backup está dentro de casa. Se acontecer algum incidente que vai acabar pegando e atingindo o seu backup que está dentro de casa ali também, é um fator de risco. Então, isso também tem que ser levado em consideração também. Mas essa falsa sensação de segurança é o pior que tem. É isso aí. E aí, levando todos esses pontos em consideração, né, a pergunta é, qual nuvem escolher? Porque existem vários sabores, né? Nós temos nuvens que pagam por hora, temos nuvens que você paga por antecipado, tem o private, tem o public cloud, tem a sopa de letrinhas que a gente precisa ter exatamente a visão correta para a decisão, né? Para você não tomar uma decisão de ir para adotar a nuvem agora e lá na frente sair mais caro do que você imaginava, né? E é o que a gente vê que muitas empresas estão cometendo na adoção de nuvem. Então, vou passar aqui, basicamente, explicando algumas características de cada uma das nuvens, né? Deixa eu tentar descer essa... eu não consigo. De cada uma das nuvens, né? Então, por exemplo, a nuvem pública, ela é mais bem formatada, ela tem lá suas caixinhas, né? Então, você tem produtos que compõem um produto para você poder hospedar a sua aplicação. Qual é o grande ponto crítico? Eu já vou direto na visão aqui. Qual o grande ponto crítico na minha visão de você hospedar na nuvem pública uma aplicação que foi desenvolvida ou que ainda está desenvolvida num sistema, numa forma legada? É que você tem que compor as caixinhas para adequar a sua aplicação. E muitas vezes não fica tão bem adequada. Isso imputa em perda de performance, ou aumenta o custo, porque você tem que compor mais caixinhas ali para poder comportar,
ou a caixinha não se adequa tão bem, você tem que mexer na sua aplicação e desenvolver sua aplicação para ela poder rodar bem ali, né? E aí entra custos de desenvolvimento. Mas tem os pontos positivos. Você tem um preço flexível, isso pode ser bom ou ruim. Quando o flexível é por consumo e você consegue conter o seu consumo, ótimo. O problema é quando você tem crescimentos de consumo que muitas vezes não está no seu controle, e o preço flexível, quando está associado ao dólar, também não é legal. Porque você pode crescer e, além de ter o crescimento do consumo sem ter o seu controle ali tão rapidamente, você tem também as variações do dólar. O self-service é interessante, mas também tem que tomar um cuidado. Quando você fala de self-service na nuvem pública, você faz uso ali, você compõe o seu produto. Se você não sabe exatamente o que você está fazendo, você pode ter custos adicionais disso. Então, geralmente, é recomendável que você tenha um especialista ou uma empresa para poder fazer isso. Ou uma empresa que faça gestão, ou então uma pessoa que dentro do seu time, uma ou mais, né? Quem tem um não tem nenhum, uma ou mais pessoas para poder fazer a gestão desse ambiente, né? Então, são custos que têm que ser considerados na adoção da nuvem pública também. E a complexidade operacional. Tem-se a falsa sensação de que, por estar tudo prontinho ali nas caixinhas, é muito simples você migrar para a nuvem. Para dar a sensação de que, não, eu vou lá, subo as caixinhas, mudo a aplicação e começo a usar. Não é bem assim. Tem que ser considerado itens de segurança, tem que ser considerados itens de rede, balanceamento, capacidade computacional, né? E a forma de você enxergar a nuvem pública ela é diferente. A forma como ela te entrega os indicadores são diferentes. E não é tão simples assim. É um tanto quanto complexo quando você fala de aplicação legada. Então, esse é um dos cuidados que tem que tomar. Já a nuvem privada, ela está mais próxima em arquitetura do que é a sua aplicação hoje. Por quê? Porque a nuvem privada ela foi concebida exatamente para poder comportar essas aplicações da forma como elas foram desenvolvidas, né? E só esclarecendo aqui um conceito sobre nuvem privada, né? Quando se fala de nuvem privada, muitas vezes a pessoa imagina assim, vai montar uma nuvem para mim, né? E isso também é conceitual, e pode ser dessa forma. Geralmente a gente chama isso de hosting, eu faço um hosting para o cliente, porque eu pego o hardware, servidor, storage, tudo que compõe e eu dedico para esse cliente. O hosting geralmente é muito caro. A nuvem privada é um grande pool de recursos que você tem o recurso ali dedicado para você, 100% dedicado. Então, a gente reserva memória, reserva CPU, reserva disco, reserva recursos de aplicação para que você tenha aquilo dedicado para o seu ambiente. Na nuvem pública, você tem os altos e baixos, né? Você compartilha os recursos. Então, um ambiente que está no mesmo host na nuvem pública, que você não tem visibilidade, ele pode interferir na sua performance. Na nuvem privada, não. Aquele recurso é blindado para que somente você use, embora você faça parte de um grande pool de recursos. Quais as características da nuvem privada? Preço previsível, essa principal. Primeiro, pago em real. Segundo, você tem a visibilidade do quanto custa a sustentação da sua aplicação. Você não fica sujeito a crescimentos sazonais, e mesmo que ocorram crescimentos sazonais, você sabe exatamente quanto isso vai te custar. Isso já não ocorre tanto na nuvem pública. Quem já teve a oportunidade de avaliar uma fatura da Amazon e tem um ambiente razoavelmente grande, sabe que algumas dezenas de páginas você tem que avaliar para conseguir entender os custos que estão intrínsecos ali. Já na nuvem privada não existe isso. Você tem exatamente o ambiente concebido para rodar a sua aplicação e você sabe exatamente quanto isso vai te custar ao longo do tempo. Produtos. Os produtos são customizados para a sua aplicação. Diferente da nuvem pública, que você tem que customizar a sua aplicação para poder rodar na nuvem pública, na nuvem privada, não. A nuvem privada já foi feita para rodar esse tipo de aplicação. Flexibilidade, né? Você tem a flexibilidade dependendo do provedor. Você pode ter menos flexibilidade se você quiser administrar, porque alguns provedores não te dão essa possibilidade. No caso da TIV, você até tem a possibilidade de você mesmo administrar, tem um dashboard, um painel. E agilidade. A empresa de cloud ali é a empresa que administra o hardware e a composição é dela, da cloud privada. Então, ela tem uma agilidade muito maior do que as empresas de nuvem pública e podem customizar muito mais rapidamente, mais facilmente, algo para a sua aplicação. Vou fazer um break bem rápido aqui. O Fernando colocou que não surpreende o reporte do Wellington.
dando conta de 95% dos clientes já entraram no esquema de nuvem, e a base instalada como nós já fez investimento em servidores, storage e tal. E a pergunta ainda que não tenha a mesma consistência de um data center profissional, posso oferecer, o que fazer agora? Excelente pergunta, Fernando. Você já fez o CAPEX, você já comprou o hardware. O que tem que ser feito é o seguinte, tem que ser avaliado, primeiro, até onde esse hardware vai te levar. Você vai precisar expandir esse hardware ao longo do tempo ou ao longo da garantia desse equipamento? Segundo ponto que tem que ser levado em consideração, quando está vencendo a garantia do equipamento, quando que vence? Vale a pena renovar a garantia? Vai ter que fazer aquisição de novo hardware? Não, acabei de comprar o hardware, então tem que ser feito um estudo bem detalhado para entender se dá para absorver esse investimento que foi feito e levar a sua aplicação para a nuvem. Né? E aí é uma conversa que tem que ser feita one-to-one para entender como que é seu ambiente, para saber se a gente consegue pegar isso, amortizar ao longo do contrato e trazer você para a nuvem e te dar as seguranças que uma nuvem dá, disaster recovery, backup e administração. Não sei se eu respondi sua pergunta, Fernando. Se tiver mais alguma dúvida, lá no final do webinar a gente responde. Passando aqui para o próximo slide, né? O que nós temos que considerar aí de nuvem pública versus privada, né? Então, primeiro, necessidade de negócio. Eu vou resumir aqui, está pontuado aqui os bullets aí, né? Mas seu negócio, o que ele precisa? Você precisa de um negócio, seu negócio é um e-commerce, precisa de sistemas de mobilidade, você tem apps que rodam no seu celular, que você precisa fazer conexão, tudo isso tem que ser levado em conta. Seu sistema foi desenvolvido já em microserviço, não foi? Quando você começa a avaliar isso linkado ao negócio, fica fácil tomar a decisão. E aí uma empresa como a Ative, por exemplo, pode te ajudar a fazer essa avaliação do que é mais viável ou não. Necessidades tecnológicas têm que ser levadas em consideração. Né? Dentro da minha empresa, eu tenho que provocar uma mudança de tecnologia? O que significa isso? Eu vou ter que redesenvolver um software? Qual o custo disso? Não é só o custo de migrar para a nuvem pública ou privada. Né? Qual o custo da readequação? Né? Qual que é o tipo de nuvem que fica mais fácil eu subir? Eu consigo fazer traçar uma linha e falar assim, eu vou começar com nuvem privada, depois eu vou para uma híbrida, onde eu levo parte da aplicação para a pública e mantenho parte na privada, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Vou passar aqui para o próximo. A gente geralmente divide em 4 passos para uma tomada de decisão de ir para a nuvem. Primeiro, idoneidade do cloud provider, do provedor. Eu vou citar um caso aqui na sequência de um provedor de cloud que teve em Barueri, que deixou 6 mil usuários na mão. Complexidade. Qual é a complexidade de eu pegar essa aplicação e levar para a nuvem? O meu time está pronto para fazer isso? Meus usuários estão prontos a usar uma aplicação que não esteja aqui dentro? Eu vou ter problema de performance ou não? Né? E tudo isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Performance, disco, link, sua infraestrutura interna está pronta para poder comportar o acesso de usuários remoto? Esse acesso ele vai ser via remote desktop, vai ser via Citrix NAP, vai ser via web, né? E o preço? Nós temos que entender que o preço inicial de ir para uma nuvem pública, por exemplo, não é o preço final. Ele vai ter incrementos. E é importante todos estarem muito bem cientes disso. A aposta da nuvem pública é essa, ela mostra um preço muito baixo no começo. Conforme você vai colocando ali sua aplicação e vai tendo consumo, esse consumo vai subir. E o preço ele é inversamente proporcional. Fernando colocou aqui que em tempo o sistema está curiosamente me atribuindo o nome Fernando, mas... bom, eu acho que isso é mais relativo a uma dúvida do sistema, pode ser tirado diretamente com o time lá da Starsoft. Pode deixar, Roger Fishman, logo depois do webinar, nós vamos entrar em contato com você e esclarecer todas as dúvidas, tá bom? É o Roger, então, trocou o nome do Roger. Nosso parceiro, cliente nosso já de muitos anos. Já. Legal. Falando da idoneidade, né? Eu vou falar desse case, é um provedor que sumiu, isso é público, se vocês colocarem aí no Google e colocar provedor de cloud de Barueri sumiu, né? Era um provedor local, pequeno, chamado... puxa, até esqueci o nome deles. Enfim, esse provedor, ele deixou em pleno dezembro, meio de dezembro,
todos os seus clientes, 6 mil clientes na mão. Por um problema entre ele e o data center, não pagava as contas, ele recebia do cliente final, mas não pagava a conta do data center foi lá e tirou eles do ar, e eles quebraram. E até os clientes conseguirem tirar seus dados de lá, demorou mais de 15 dias. Interferiu no Natal. Agora imagina empresas que tinham e-commerce hospedados lá dentro, que não tinham backup, que o backup ficava lá dentro mesmo. Perderam vendas. Nós temos caso de uma empresa de loja de pneus que o proprietário ligou desesperado para a Ative perguntando se eu poderia ajudar de alguma forma, tentar ir lá pegar os dados. Eu nem tinha acesso ao data center dele, né? Mas e aí no fim o data center ajudou esses clientes a voltar às aplicações, mas isso causou um impacto muito grande para alguns negócios. Onde eu quero chegar com isso? Tem que ser avaliado a idoneidade, tem que ser avaliada a experiência dessa empresa, mesmo que a infraestrutura não seja dela. Essa empresa que vai administrar uma nuvem pública, qual a estrutura dessa empresa? De pessoas? Qual a estrutura financeira dessa empresa para poder suportar a sua aplicação na nuvem? Se ocorrer um problema, uma perda de dados, essa empresa ela tem competência financeira e técnica para conseguir restabelecer e minimizar impactos ao seu negócio? A idoneidade é algo que o brasileiro, infelizmente, é o último ponto que ele avalia na decisão de um provedor de serviço. E ele precisa ser avaliado. Muitas empresas, eu conheço 3 empresas que nessa quebra desse provedor de cloud, eles quebraram juntos. Né? Uma empresa de contabilidade que tinha todos os seus dados lá, que quando foi fazer o restore, não voltou os dados, não voltaram. E eles perderam os dados que estavam lá. E algumas outras empresas. Então, esse é o cuidado que nós temos que tomar. Performance, mais rápido ou mais lento? Há uma grande discussão em cima disso, porque são muitos itens que precisam ser avaliados. O meio físico para você chegar até o data center, nós sabemos que muitas vezes a internet, pode ser um LAN-to-LAN, mas isso encarece a operação, então você geralmente direciona por uma conexão via internet. Sua internet está preparada? Qual os links que você tem no seu escritório? É necessário fazer aumento de banda? O firewall que você tem, ele está em HA? Existe um firewall? Esse firewall é possível de fazer VPN? Né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta para se definir se vai ter performance ou não. Quanto à infraestrutura dentro da nuvem, tem que ser avaliado qual a estrutura que eu vou, qual a arquitetura que eu vou montar para poder suportar o meu sistema. Ela suporta o consumo da aplicação? Ela suporta o volume das minhas transações? Né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Eu vou citar um caso aqui de um case bem rápido, um case de uma indústria alimentícia. Essa empresa, ela fabrica, além de muitos outros produtos, desde a alimentação à limpeza, ela fabrica sorvetes. Né? E essa empresa, ela tinha uma operação rodando numa nuvem pública. E rodava lá Brasil, América Latina e México. Né? Toda a América Latina e México. E ela tinha que fazer toda a entrega de distribuição de sorvetes para todas essas regiões. Só que o cálculo de roteirização dessa rota demorava 13 horas, num pool de recursos de 30 servidores rodando esse cálculo, um cálculo matemático para o cálculo de rota. E eles tinham um problema, toda vez que dava um problema no cálculo, demorava 13 horas para recalcular. Fazendo uma matemática bem rápida, o dia tem 24 horas. Não dava tempo de voltar e calcular a rota. Eles pegavam a rota do dia anterior e mandavam para o transportador. O transportador pegava aquela rota, olhava no smartphone, pegava a carga de sorvete e saía. Não era a rota que ele deveria ter pego. Começa a ter atraso no sorvete. O sorvete, quando ele está dentro do caminhão de transporte, ele tem picos de congelamento e picos de descongelamento, porque ele não é linear, ele não é um refrigerador de precisão. O sorvete congela. O sorvete congelava. Esse cliente ia entregar, essa fabricante ia entregar o sorvete para o supermercado, as grandes redes, rejeitavam, porque o sorvete estava cristalizado. Ele pegava essa carga, tentava distribuir para mercadinhos de bairro, para padarias, só que não conseguia comportar a distribuição de todas as cargas, perdiam 6% da carga de sorvete. Era um rombo imenso financeiro para essa empresa. Fizemos uma análise da aplicação deles e descobrimos que a aplicação era legada e a arquitetura na nuvem pública estava montada errada. E eles tinham um detalhe, um custo de R$120 mil por mês na nuvem pública.
nós decidimos montar uma nuvem privada para eles, um ambiente dentro da nossa nuvem privada, já considerando os itens de arquitetura que deveriam ser considerados. E resumindo, caiu de 13 horas para 25 minutos. E eles reduziram o custo deles de R$120 mil para R$48 mil por mês. Ao longo de um ano, mais de R$60 mil por mês, eles tinham uma economia de cerca de R$800 mil por ano. Sem considerar que a carga de sorvete, a perda, caiu de 6% para 0,02% de perda. Né? Então, são itens que têm que ser levados em consideração. Para definir se vai ser mais lento ou mais rápido, tem que ser levado em consideração o ponto a ponto, o end-to-end. Desde o acesso ao usuário até a arquitetura que foi montada para suportar a sua aplicação. Para isso, precisam de uma empresa que conheça muito bem de infraestrutura, de acesso e da sua aplicação. Beleza. Itens que precisam ser considerados de cibersegurança. O Bruno vai fazer uma explanação para a gente aqui também. Isso. Primeiramente, bom dia a todos aí. Acredito que nem todos me conheçam aí. Eu sou o Bruno Giordano, sou responsável por toda essa camada de cibersegurança dentro da Ative. Então, meu papel aí junto com a equipe é nós procurarmos anteciparmos qualquer incidente e sempre trabalharmos de uma maneira preditiva e preventiva com relação à segurança dos dados. Quando se fala em segurança, a preocupação, principalmente em segurança em nuvem, o pessoal fica com aquela dúvida, né? Será que onde que meus dados vão estar hospedados? Eu não tenho mais o controle dos meus dados? Será que eu não tenho mais como acessá-los? Como que vai ser essa segurança na camada aí de nuvem? Qual que é o maior desafio que a gente tem hoje com relação à cibersegurança? Até tem uma informação bem interessante aqui, que a cada 36 minutos, uma nova vulnerabilidade ela é identificada. Então, se nós pegarmos o tempo aqui desse webinar que nós estamos fazendo, uma nova vulnerabilidade está sendo identificada e, consequentemente, explorada. Com isso, quais são os riscos que nós temos, né? Principalmente quem tem ambiente on-premise, e a gente procura minimizar isso o máximo possível quando migramos seus dados para a nuvem, né? Então, na Ative, a gente já tem sempre uma camada de proteção adicional, pensando agora no StarSoft Applications. A gente consegue fazer toda uma blindagem que suporta e tem também toda uma criptografia, pensando principalmente na privacidade dos dados. Quando a gente fala em trazer seus dados para a nuvem, a gente tem que garantir quem que realmente está acessando aqueles dados, quem que realmente vai ter acesso àqueles dados. Se aqueles dados sofrerem uma alteração, como a gente consegue identificar que realmente é o usuário que está acessando aquele dado, está alterando, ou não é um terceiro que ganhou um acesso indevido. Então, a gente procura sempre manter esses dados íntegros e sempre disponíveis aí com relação com total segurança. Então, contando com essa blindagem, qual que é a preocupação que a gente tem hoje com relação à segurança? 90% das ameaças hoje exigem uma interação humana, do fator humano. Então, você tem que interagir com uma campanha ali do invasor para ganhar acesso e permitir aquela ameaça dentro do ambiente. Quando você trabalha com ambiente on-premise, a camada que vai ser mais atacada vai ser a superfície de usuário, a camada de usuário. Vai vir ameaça por e-mail, vai vir ameaça direta ali num site que ele vai ser direcionado, às vezes um SMS, uma mensagem de WhatsApp no telefone, ele vai dar dentro da sua rede. Quando ele está dentro da sua rede, essa ameaça começa a explorar e fazer um escaneamento de todos os seus ativos. O primeiro ativo que ele vai procurar vai ser o seu servidor. Então, por exemplo, vamos falar sobre sequestro de dados. É um ataque que ficou muito conhecido aí. Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas quem já passou sabe o impacto que isso causa e a indisponibilidade que isso causa dentro do ambiente. Principalmente falando de reputação da empresa, falando aí de custos, quanto que você deixa de faturar, se for, por exemplo, um e-commerce, você deixa seu ambiente de fora do ar aí. Quando nós disponibilizamos a segurança na camada de segurança da Ative, nós temos uma vacina que consegue combater todas as famílias de sequestro de dados, de ameaças que fazem sequestro de dados. Então, com isso, a gente consegue trabalhar de uma maneira preditiva e preventiva. Sem contar numa equipe de especialistas que fica 24/7 monitorando o seu ambiente. Então, quando você tem um ambiente on-premise, você não consegue parar e ter uma equipe dedicada ali dentro de casa, focada só em olhar o que está acontecendo, como que está sendo o acesso, se aquele acesso é indevido, não é, mapear todas as superfícies de ataque. Então, quando a gente traz os seus dados para a nuvem, seu sistema para a nuvem da Ative, consequentemente, a gente já contempla toda uma camada especializada aí de segurança. Sem contar que agora, por mais que ela tenha sido prorrogada, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já também atua
com essa camada. Então, você já migrando os seus dados para a nuvem, você consegue já em 80%, aí, 70%, 80% ter todo um compliance aí com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Até para não prorrogar muito aqui, questão do tempo para abrir para perguntas, né? Com isso, o que a gente consegue evitar? Principalmente a interrupção dos negócios, né? Danos à reputação da empresa. Por quê? Porque hoje, se uma empresa é atacada, se uma empresa sofre uma invasão, seus dados são expostos na internet, automaticamente as pessoas associam aquela empresa com aquele incidente que ela teve. Então, defender a reputação da empresa com segurança, acho que é um fator aí que todo mundo tem que pesar. Sem contar o impacto financeiro. Custo de equipe, hoje um profissional de segurança a gente sabe que o custo é elevado, e você montar esse time dentro do seu ambiente para monitorar seu sistema, seus servidores, é um custo muito alto. Sem contar, por exemplo, a exposição que você tem e o roubo de dados quando vaza os seus sistemas. Então, como que é estruturado hoje a equipe de especialista dentro da Ative? Então, nós possuímos dashboards customizadas, né, onde você passa a monitorar e gerar todos os alertas que acontecem de incidente dentro do seu ambiente, principalmente toda uma camada aí de atualização de sistema, é feito todo um compliance para cada ambiente, para cada sistema, e quando é detectado um comportamento anômalo dentro desse seu servidor, desse seu sistema, automaticamente o especialista já começa a atuar, e se ele identifica uma ameaça realmente de fato dentro do seu ambiente, já é transferido para uma camada de especialistas que eles começam a fazer toda uma engenharia reversa daquela ameaça e conseguem fazer também uma análise forense para conseguir determinar da onde que partiu, como que partiu, e gerar um laudo técnico ali para você conseguir se defender no caso de se isso for em vias públicas, enfim, a gente procura evitar ao máximo isso. Uma grande empresa em menos de 1 hora. Então, a gente conseguiu ser bem assertivo com relação a toda essa camada de blindagem que a gente opera dentro do ambiente de estrutura de nuvem da Ative. Então, automaticamente, quando você migra seus StarSoft Applications para dentro da estrutura da Ative, a gente já embarca toda essa equipe de especialista aí disponibilizado para monitorar o seu ambiente e também toda uma blindagem aí voltada e principalmente em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro slide aqui, vamos ver. Qual que é um outro diferencial que a gente disponibiliza também? Até vai dar uma abertura aqui para vocês responderem no final e mandarem sua solicitação. A gente vai disponibilizar um health check. O que seria esse health check? É fazer ali um diagnóstico e uma análise de risco para dentro do seu ambiente. Hoje, onde o seu StarSoft Application está hospedado e migrando ele para a nuvem, a gente consegue fazer esse diagnóstico e levantar todos os pontos aí, todos os gaps de segurança. Não só na camada de servidores, mas também na sua camada on-premise dentro do seu ambiente. Analisar, por exemplo, sua camada de e-mail, sua camada de usuário, mapear todas as superfícies de ataque para procurar minimizar o máximo possível dos riscos. Então, eu deixo aí o convite para todo mundo que se interessar, fazer essa solicitação para a gente entrar com essa análise e esse diagnóstico de risco. Legal. E aí, cabe a pergunta, né? Cabe a pergunta, e esse slide ali é bem pertinente, né? Nós sabemos que muitas vezes os presidentes de empresas e alguns diretores, eles têm relacionamento no seu meio lá e ouvem, né? Olha, estou indo para a nuvem, então ele volta para a empresa e fala, cara, quero o StarSoft na nuvem. E aí, com todos esses pontos a serem considerados, isso sobrecai ao gerente, ao diretor, ao coordenador de TI ali, a uma tomada de decisão que muitas vezes ele não tem visão de tudo que precisa ser considerado. Então, por isso, a gente colocou aqui alguns itens importantes, né? Primeiro, né, cuidados na migração da aplicação para a cloud. Primeiro, licenciamento de software, né? Como que vai ser o licenciamento de software? Vai imputar em mais custo ou não? Segundo, versionamento, né? Devo migrar para versões mais novas de tecnologias aplicadas à construção? O que significa isso? Eu vou migrar para a nuvem, eu já migro para uma versão nova, ou migro na versão que eu estou, né? São cuidados que a gente precisa tomar. Snapshot, como usar, né? Como que a gente garante o uso do snapshot para garantir integridade dos dados? E um ponto que quase ninguém leva em consideração e precisa ser levado. Qual o endomarketing que é feito, que é realizado dentro do meu negócio, para divulgar isso da forma adequada? Para divulgar para os usuários internos, para o cliente interno, para o time
de TI interno, todo mundo precisa ter essa visibilidade, né? E tem que ser passado da forma adequada, porque senão eles podem ter uma falsa sensação de que não foi bom. E muitas vezes não é que não foi bom, mudou a forma. Ou então, na mudança para a nuvem, mudou a versão do software. Muda a versão do software, muda um botão de lugar, aí o usuário final acha que ficou ruim. E, na verdade, não foi a mudança para a nuvem, foi a mudança daquele botão. Por isso que precisa ser levado em consideração todos esses pontos para tomada de decisão antes de migração para uma nuvem, né? Vai minimizar boa parte da dor de cabeça desse cara aqui, ó. É isso aí. Eu quero vir só uma pausa aqui para avisar o pessoal. A gente disponibilizou o link do Health Check, essa solicitação do diagnóstico, fixo no chat. Então, quem abrir o chat e olhar lá no topo, nós disponibilizamos ali o link para clicar e já cair direto no nosso diagnóstico lá, com a nossa solicitação. Legal. Beleza? Agora, a grande pergunta que cada um tem que fazer, né? Nós temos certeza absoluta do quanto vai custar levar a aplicação para a nuvem? Porque esse é um ponto que todos nós temos que nos perguntar. Previsibilidade financeira é essencial para manter a saúde do negócio, né? E quando a gente fala de serviço pago por uso, esse item tem que ser levado em consideração. Eu diria que talvez um dos principais, né? Fator financeiro, técnico e depois operacional. Mas como que eu tenho plena certeza disso? Primeiro, vamos falar aqui o que mais tem impactado os clientes de cloud no mercado mundial, mas nacional. A alta do dólar, o impacto do dólar. Eu vou trazer um case aqui de um cliente nosso que fez a virada da sua aplicação para a nuvem, né? Mas, basicamente, o impacto financeiro, ele vai impactar o fluxo de caixa. Imagina, você pagava $1 há 4 meses atrás, R$ 4,20, e o dólar bateu esse mês R$ 5,35, né? Qual o impacto disso no fluxo de caixa? Imagina uma empresa que recebe em reais, mas tem que ficar pagando em dólar. Você vira refém de algo que você não tem controle. Terceiro ponto, quebra do orçamento de um mês para o outro. Foi o que aconteceu com muitos clientes que migraram para a nossa nuvem esse mês, esses últimos 3 meses. Quebrou o orçamento, né? Quebrou o fluxo de caixa e impacto no preço do cliente final. O que acontece muitas vezes é que muitas empresas se provisionam com o valor do dólar, colocam uma faixa, falam assim, olha, muitas fizeram isso, ó. Comecei pagando o dólar 3,90. Vou considerar que o dólar chegou num máximo, num pico, que eu acho que é impossível chegar, de R$ 4,50. Isso ele falando há 1 ano atrás. Chegou e passou. E aí o que ele tem que fazer? Ou ele reduz a margem do produto dele, ou ele repassa isso para o cliente final. E esse é o pior cenário que pode acontecer, né? O outro impacto é operacional. Realocação de recursos. Puxa, não vai dar mais para eu pagar isso, então eu vou reduzir recurso. Aí você reduz recurso e impacta na performance para o usuário final. Vou reduzir o horário da operação. Aí sua operação não pode mais trabalhar 24 horas, ou ela não pode trabalhar até as 11 da noite. Eu reduzi só até as 8 da noite para poder pagar menos, né? Mas aí você impacta a sua produção. Você tem uma cadeia que acaba sendo afetada por isso. Você gera insegurança lá no seu time técnico, porque ele fala assim, puxa, a empresa aqui está pedindo para reduzir muito com cloud, realocar recursos, tal. Será que ela está bem financeiramente? E outros, né? Impacto em outros projetos. Porque muitas vezes você começa a gastar mais com nuvem sem ter o controle disso, porque o dólar subiu, e aí você começa a tirar de outros projetos para poder compensar isso. E aí você afeta mais uma cadeia, que é a sua cadeia de novos negócios de produção. Eu vou citar o caso aqui. Oi, pode falar, Web. Eu acho que até antes de começar esse slide, a gente tem uma pergunta interessante aqui do Márcio Veloso, que ele está perguntando assim, digamos que eu migre o StarSoft Applications e com ele vai o meu SQL, devo manter o backup como redundância? Então ele está perguntando se ele vai levar o licenciamento dele de SQL para Ative e se ele deve manter o backup como redundância. Vamos lá, vou responder. Márcio, no projeto que a gente fez junto com a StarSoft, nesse programa de Move to Cloud do StarSoft para a nuvem, já está contemplado o backup do ambiente, né? Como o Bruno falou, além de segurança, de itens de segurança, nós também consideramos backup de forma recorrente, né,
de uma forma que você não precise mais manter o backup na sua localidade. Então, é mais um custo que você elimina aí por estar nesse programa de Move to Cloud que nós estamos fazendo. Né? Voltando aqui, então, obrigado, Wellington, eu não tinha visto a pergunta aqui. Gabriel ainda perguntou sobre o SQL, né? Se ele leva o licenciamento de SQL dele para Ative ou se o licenciamento é de vocês? Eu não... Bom, o licenciamento é nosso, então você não precisa mais ficar pagando o licenciamento. E o backup do SQL também é nosso, né? Então, são os dois itens aí que você não precisa se preocupar numa migração para a nuvem. Falar do impacto do dólar no cloud. Esse cliente, hoje, ele está na cloud Ative, mas olha aqui como foi a evolução do custo dele ao longo de 2019 para 2020. Esse gráfico mostra exatamente qual era o custo que ele tinha. Ele começou pagando $22 mil. Aqui no gráfico o preço está em reais para facilitar a nossa visibilidade. Então ele estava pagando lá 88 mil reais por mês em março de 2019. O dólar começou a variar, caiu em julho de 19, teve uma queda, e nós sabemos por que houve essa queda em julho de 19, e depois começou a voltar até alta, o que era natural. Só que com o avanço do Covid-19, o dólar disparou para casa de R$5, acima de R$5. E o custo desse cliente chegou na casa de próximo de R$150 mil. Né, porque ele também teve aumento de recursos durante o período. E ele fez uma previsibilidade, ele viu que ele chegaria próximo de R$200 mil em um ano de operação. Então, nós fizemos um projeto para conseguir continuar dando estrada para que ele pudesse crescer, né, como nós vemos a linha de baixo aqui é o valor Ative, e já fizemos um projeto de redução de custo para ele na migração dele, porque nós customizamos a entrega da aplicação para ele, na nossa nuvem. E a redução, ele caiu de um custo de R$150 mil desse mês para R$58 mil. Caiu para menos da metade. A economia que ele vai ter em 2 anos, nós fizemos uma previsão de 2 anos de economia, foi de R$1.800.000 ao longo de 2 anos. E aí cabe linkar com a pergunta, né, o quanto vale, qual o momento ideal de migrar? E para isso tem que ser levado em consideração uma projeção de custo ao longo do tempo. Vou passar aqui o próximo slide, né? Essa já tinha passado aqui. Enfim, né, nós já estamos partindo aqui já para a finalização da nossa apresentação. Eu gostaria de, Wellington, brevemente falar da Ative. Eu não quis falar lá no começo, mas eu acho que todo mundo conhece o Starsoft, mas é importante quem não conhece a Ative entender essa nossa parceria e como que nós estamos estruturados para poder comportar o Move to Cloud da Starsoft para a nuvem. Nós hoje temos mais de 1 peta de dados hospedados em sistemas na nossa infraestrutura. Nossa cloud ela é estruturada em All Flash, SSD e NVMe. Nós não trabalhamos com disco lento. Esse é um diferencial também. Estamos presentes no Brasil em 4 data centers. Nós temos também infraestrutura fora do Brasil, nossa, mas para atender o mercado nacional, nós temos 4 data centers aqui. Internacional, nós temos Chile, estamos agora estruturando o México, estamos na Europa, em Portugal, França e Inglaterra. E estamos indo para os Estados Unidos também. Não sabemos ainda se vai ser esse ano, depois da Covid lá, o epicentro nos Estados Unidos, a gente está ainda avaliando. Toda a nossa infraestrutura, nós fazemos backup, então isso linka também com o que o Márcio Veloso perguntou, né? Nós fazemos backup de 100% da infraestrutura, e nós temos 4 TB de proteção anti-DDoS. Isso significa que nós não cobramos a proteção anti-DDoS. Muitas vezes você vai para a nuvem pública, Amazon, Azure, você paga por volume, né? E na Ative isso já está intrínseco no preço. Tecnologia que a gente usa, nós usamos o que há de ponta, então nós temos VMware como hypervisor, como virtualizador da nossa cloud. Nós fazemos orquestração dos recursos para subida automática de recursos, caso necessário. E como o Bruno explanou bem, nós já colocamos uma camada de cybersecurity com threat intelligence para poder fazer um monitoramento proativo de tentativas de acesso, análise de vulnerabilidade e pentest.
Nosso data center ficam em Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Barueri. Nós temos a nossa nuvem privada, mas nosso foco é a nuvem hybrid cloud, nossa nuvem híbrida, onde nós somos parceiros também Amazon, Google, e Azure e Oracle. Por que nós temos isso? Porque muitos dos nossos clientes ainda possuem aplicações que de forma performática roda melhor na nuvem privada, e tem aplicações como alguns apps que foram desenvolvidas para rodar na nuvem pública. Então nós ligamos a nossa nuvem privada a todas essas nuvens públicas fisicamente. Então tem um cabo físico saindo da nossa nuvem para essas nuvens públicas, onde eu reduzo a latência e você acessa as aplicações como se estivesse localmente. E fazemos, para alguns casos que nós entendemos que é necessário, isso é um projeto, a gente entrega a replicação em tempo real com 100 km de distância. Então, dado escrito de um lado, 2 segundos depois está do outro. Então, essa é a infraestrutura que a gente tem concebida e montada para suportar o StarSoft, né? Eu acredito que dessa forma a gente consiga atender muito bem as necessidades de migração para a nuvem do StarSoft. Bom, para conhecer um pouco mais do nosso programa de Move to Cloud, que nós fizemos exclusivamente para a StarSoft, eu estou deixando aqui o contato da Renata, que hoje é responsável por esse programa dentro da StarSoft. Eu gostaria de finalizar minha parte por aqui, né, e abrir aqui para o Bruno e para o Wellington fazer as suas considerações finais, e a gente abrir para perguntas para todo mundo. Isso aí. Obrigado pelo conteúdo aí, parabéns aí, o conteúdo que conseguimos trazer aí para o pessoal. E só fazendo me lembrou aqui uma questão, quando a gente embarca a segurança já nesse programa aí de migração para a nuvem da Ative, assim como o Garbinho mencionou do DDoS, que a gente já coloca embarcado, em outros provedores você tem que colocar isso à parte. Então, esse custo é totalmente separado da sua migração para a nuvem. E em outros provedores, eles não disponibilizam também uma equipe de especialistas. Então, aqui a gente já procurou entregar a segurança já embarcado com o time aí. Eu acho que foi um conteúdo bem, bem interessante aí. Se o pessoal quiser começar a mandar as perguntas aqui também pelo chat, a gente está atento aqui às perguntas. Com relação a SQL também, lembro que tem uma dúvida de um cliente aí da StarSoft, ele perguntou se ele conseguiria acessar esse ambiente do SQL dele para resgatar um dado, fazer uma alteração, ali manipular alguma informação. Quando a gente migra o sistema para a nuvem, esse acesso aí, ele é totalmente, imperceptível que o seu sistema está na nuvem. Você trabalha, você opera como se estivesse trabalhando on-premise mesmo, mas com a diferença que todo o tráfego é criptografado e toda a segurança aí é já colocada em produção aí para disponibilizar o dado só para quem precisa realmente ter o acesso à informação, ok? Bom, pessoal, acho que vamos abrir agora para perguntas, né? Eu acho que também é importante os nossos clientes aproveitarem nesse benefício que a Ative está concedendo do Health Check e realmente avaliarem como que está o ambiente, se faz sentido nesse momento ir para a nuvem, ver se tem alguma vulnerabilidade. Vamos aproveitar esse benefício que faz muito sentido aí para vocês nesse momento. Isso aí. Lá, a gente tem uma pergunta aqui do Marcelo Fonseca, né? O Marcelo, ele está saindo aqui Tem uma reunião. Tem uma pergunta do Augusto aqui, acho que essa pergunta é para o Bruno, né? Em caso de desastre do servidor, seja por uma aplicação patch, em quanto tempo eu consigo restaurar o servidor? Interessante essa pergunta do Augusto aqui. Uma diferença que nós temos aqui com relação à aplicação de patch. Hoje, toda aplicação de patch que nós realizamos dentro dos servidores, nós colocamos via camada de rede. Qual que é a diferença disso? A diferença é que você consegue proteger o seu sistema antes mesmo do próprio fornecedor disponibilizar um patch de atualização. Então, esse patch ele fica instalado virtualmente, né, que a gente chama de conceito de virtual patching, da camada de rede. Então, com isso, o seu patch você consegue instalar, proteger seu ambiente, só que ele não interfere no módulo do seu sistema e nem no core do seu sistema operacional. A gente desenvolveu essa tecnologia aí para justamente evitar esse tipo de incidente, que você tem lá um sistema, ele tem um módulo, por exemplo, uma versão do seu .NET Framework lá, que você atualiza, faz uma atualização, ele altera,
e passa a impactar dentro do seu sistema e do seu sistema operacional. Isso você tem que fazer um processo de rollback ali num tempo curto. Então, quando nós desenvolvemos essa tecnologia de virtual patching, já embarcada na nossa tecnologia de blindagem, você evita esse transtorno aí de ter que ter atualização direto no seu servidor. Então, tudo acontece de maneira imperceptível para o usuário, principalmente para o sistema operacional, e fica tudo embarcado em camada de rede. Então, você consegue proteger e antecipar até mesmo a liberação de um patch vindo do próprio fornecedor. Ótimo. Temos outra pergunta também do Sidney. Ele pergunta que, embora tenha comentado sobre toda a estrutura e segurança nesse aspecto, mas o fantasma das invasões e roubos de dados ainda assombra. E, nesse sentido, a segurança de dados está nas mãos do fornecedor. Então, em caso de desastre, qual é a cobertura que o cliente vai ter? Hoje, deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui. Hoje nós disponibilizamos uma questão de responsabilidade compartilhada. Então, esse health check aí com relação a toda a checagem, todo o mapeamento de superfície de ataque, é para minimizar ao máximo o cliente. Quando a gente disponibiliza a questão de segurança, no caso de um incidente, vou pegar até como exemplo o Covid. A gente tá vendo a pandemia aí, mas ainda não tem uma vacina. Pode ser que surja uma ameaça cibernética que também não tenha vacina e não tenha proteção. Então, o que nós disponibilizamos nesse caso para o cliente? No caso de um desastre aí, nós entramos com um plano de ação de resposta a incidente e um plano de reestruturação. Então, nós desenvolvemos um comitê de crise alinhado com a equipe técnica da sua empresa. Então, no caso de um incidente desse, a gente disponibiliza toda uma equipe para orquestrar esse comitê de crise e atuar num plano de resposta a incidente para restaurar e minimizar o incidente. A gente consegue fazer isso sim. Isso já vem embarcado aí como serviço. Ótimo. Agora acho que tem uma pergunta aqui que é para mim, né? Wellington, existe cases da Starsoft fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos? Nós temos cases fora do Brasil, nós temos operações na América Latina, com grandes multinacionais. Em especial nos Estados Unidos, nós atendemos a Westcon, né, que é uma grande, vamos dizer, distribuidora de tecnologia aí para todo o planeta. Então, a gente atende a operação deles nos Estados Unidos e também em toda a América Latina, além de algumas grandes companhias, como a Hitachi na América Latina. Enfim, nós temos clientes fora do Brasil, sim. Tem uma outra pergunta aqui do Fernando, né? A migração dos dados locais para a nuvem será feita pela Starsoft? Tem custo previsto? Tem algum prazo médio previsto para a finalização? Esse aqui é o verdadeiro Fernando, tá? Ele conseguiu entrar. Tá, então, nesse caso aqui, a migração do Starsoft para a nuvem, para a Ative, ela tem sim um custo de setup. Nós vamos disponibilizar para todos os clientes que tiverem interesse um price list, né, de quanto que vai ser o valor por usuário, se você vai para uma nuvem compartilhada na Ativa ou vai para uma nuvem privada, dependendo do volume de usuários. Então, tem sim um custo. E o prazo médio de migração, na realidade, ele é rápido. A gente hoje consegue fazer a migração de um cliente com todos os testes do ambiente em produção, num período máximo ali de 1 semana. Então, é rápido, o prazo é curto para migração, tá? Acredito que eu já respondi aqui o que ele precisa. Vamos ver, acho que não tem mais nenhuma pergunta, né, até agora, né? Então, pessoal, acho que vamos finalizar, tá? Eu queria agradecer muito o Thiago Garbim e ao Bruno por aceitarem o convite. Tenho certeza que foi muito enriquecedor o conteúdo, agregou bastante aí para o conhecimento dos nossos clientes e dos parceiros Starsoft. E muito obrigado a todos os clientes parceiros Starsoft. E muito obrigado a todos os clientes que participaram do nosso webinar, a todos os parceiros e aos nossos funcionários também que participaram, tá? Obrigado a todos. A gente agradece, Wellington. Obrigado mesmo pela Obrigado, Wellington. Obrigado a abertura. todos. Obrigado a todos aí. Valeu, Bruno. Valeu, Wellington. Um abraço. Um abraço. Valeu, Garbim. Valeu, Wellington. Obrigado a todos pela participação aí. Um abração a todos e tenham um bom dia aí. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu.